Oi, oi, boa noite. Renato e Renata. Ana. Ó, pessoal, segunda-feira. Quase 2026 já. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho. Me mandem aí a cidade de vocês, o nome de vocês, caso o nome do perfil não seja o nome de vocês. Boa noite, Renata. Bem-vinda. Boa noite. Ah, que delícias. Que legal. Depois vou olhar o perfil de todos vocês para conhecer vocês melhor. Vamos lá. Oi, Camis. Vamos falar de confeitaria. Tô vendo que tem um monte de gente aqui que já é confeiteira. Que tem o perfil com o nome de confeitaria. Que legal. Bem-vindos todos. Temos homens aqui também. Geralmente eu tenho muito mais mulheres aqui nas minhas lives. Então, vou falar no feminino com vocês, mas homens não se sintam ofendidos, tá bom? Vocês estão incluídos nessa conversa toda, são sempre muito bem-vindos. Então, boa noite, bem-vindos todos vocês. Podem mandar mensagem aqui no chat, o que vocês quiserem, perguntas, comentários, enfim, o que vocês quiserem mandar, tá bom? Aqui é uma conversa comigo, minha equipe tá por aqui também, então se vocês tiverem alguma dúvida específica, a gente conversa com vocês, tá bom? Então fiquem bastante à vontade. Essa live de hoje é pra gente conversar sobre quem quer entrar na confeitaria de vez em 2026, ou quem já tá na confeitaria e tá cheio de medo. Acho que as coisas não estão dando certo, que não tá crescendo, então vamos conversar um pouquinho. Que bom! Tá indo pra casa, mas não perde por nada. Vai ficar gravado depois a live, tá bom? Mas manda suas perguntas aqui e vamos acompanhando. Se estiver de fone aí, vai conversando com a gente, tá bom? Então vamos lá. Se você tem uma amiga também, que você sabe que gosta de confeitaria, que acha que quer entrar aqui nesse mundo com a gente, manda essa live pra ela, pra sua mãe, pra alguém que você queira aconselhar, ou pra alguém assistir com você, pra depois vocês conversarem sobre, é importante. Então, pra quem não me conhece, é a primeira vez numa live minha, eu sou a Bia Mota, eu sou confeiteira. E aqui, o meu perfil no Instagram, além de conversar com vocês, de trocar informações, receitas, dicas, eu ensino mulheres a faturarem pelo menos R$3.000 por mês com confeitaria, tá bom? Então, esse é o princípio, assim, do Instagram, é ajudar vocês, é crescer com vocês. Ó, já estou na confeitaria, mas não ganho dinheiro, só gasto. Muito comum. Sou a Márcia do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Márcia. Rio de Janeiro. Deve estar um calor aí, porque aqui em São Paulo estamos derretendo. Quero entrar na confeitaria, sinto medo. Vamos falar um pouco do início da jornada, claro. Então, vamos falar sobre os desafios de quem quer entrar na confeitaria. Eu tenho muitas pessoas, muitas mulheres que me procuram travadas, com medo de coisas que não são exatamente verdade. Então, medo do quê? Quais são os clássicos, né? Medo de não vender, medo de não saber fazer, medo de não dar certo, medo de não ter o que precisa para começar. Então a gente vai falar de todas essas coisas aos pouquinhos e vocês vão mandando dúvida, vão conversando comigo, vão mandando comentários, não precisa ser só dúvida não, tá bom, gente? Podem ir conversando comigo. Então eu tenho mulheres que chegam até mim travadas, com medo de começar, porque acham que não vai dar certo, por qualquer motivo que seja. E hoje a gente vai falar sobre esses motivos. Então aqui, ó, a Gil já mandou não sei vender, é um dos motivos que a gente vai falar. Vamos começar por um outro, que é ainda mais recorrente ainda, mais frequente ainda. Achar que precisa de equipamento caro para começar. Então, achar que precisa da melhor batedeira, um melhor forno, os equipamentos mais caros, da loja mais especializada. E para começar não precisa de nada disso, tá? Quando eu comecei, eu tinha o liquidificador, que era da minha mãe. Eu tinha o forno do fogão comum, e um fouet,
e um bowl. Coisas que a gente tem em casa. Um bowl é um pote, qualquer coisa que você possa usar. Então, eu usei formas emprestadas, usei equipamentos da minha mãe no começo. Então, não precisa de nada muito caro. O que acontece? Quando a gente acha que precisa investir muito dinheiro para começar, a gente tem medo de começar. Porque se a gente está precisando de dinheiro e a gente quer começar na confeitaria para ganhar dinheiro, e aí você pensa, tenho que investir R$1.000 numa batedeira, mais 3.000 num forno, mais 300 num bom liquidificador potente profissional, a gente não começa nunca, tá? Porque muitas vezes a gente quer entrar num ramo novo justamente para ganhar dinheiro e não para só investir e não ganhar nada em troca. Para começar, a gente não precisa de equipamento caro, tá? Então, um dos principais pontos que eu ensino para as minhas alunas é que a gente tem que começar com o básico do básico. Então, um liquidificador, se você já tiver, se você não tiver, não tem problema. A gente começa com um fouet. Um fouet é baratinho. Um fouet numa loja de bairro deve custar uns R$3, R$4. Se você não tiver o fouet, eu te ensino a fazer um bom bolo e um bom doce com uma colher de pau e uma panela. Um bolo com recheio, cobertura, tudo. Então, a gente não precisa dos equipamentos mais caros para começar. Isso é um erro, na verdade, investir primeiro em equipamento e não investir no restante, que é mais importante. Boa noite, quero entrar pro ramo da confeitaria, mas tenho medo de não dar certo. Sou doméstica. Esse medo também é muito recorrente, a gente vai falar sobre ele. Vou falar agora, então. Vamos lá. O medo de não dar certo. A gente pensa em, às vezes, começar num ramo novo largando tudo. Então, eu vou sair do meu trabalho hoje e começar na confeitaria amanhã. Isso não é necessário. O que a gente fala muito aqui, o que a gente ensina muito aqui este formato de confeitaria, esse método que a gente aplica aqui, ele permite que você tenha o seu emprego, que você tem por enquanto, e vá associando a confeitaria, vá fazendo em um horário alternativo. Eu tenho receitas e tenho métodos para você ter que fazer receitas em 30 minutos por dia. Então, você não precisa necessariamente sair do seu trabalho para começar na confeitaria. No início, você pode associar as duas coisas. Então, começa a fazer os produtos de confeitaria, a testar as receitas, a vender os primeiros produtos. E quando você estiver firme na confeitaria, já com bons clientes, já estabelecida, aí você pode ir aos poucos saindo do seu trabalho de hoje. Isso é um exemplo que acontece muito. Então, a gente ajuda pessoas a terem renda extra de pelo menos 3.000 por mês, mas não necessariamente vai ser só renda extra. Ela pode virar a sua renda principal depois de um tempo. A gente recomenda muito que seja paralelo, justamente porque as técnicas que a gente ensina permitem que você tenha um trabalho formal, de doméstica ou CLT ou qualquer outro tipo de trabalho, e associe com a confeitaria, tá bom? Então isso é muito possível. A gente não precisa largar tudo do dia pra noite para começar na confeitaria. Ela falou, tenho muitas dúvidas, principalmente em quantidade para fazer dos produtos. As minhas alunas sempre têm as mesmas dúvidas, é bastante comum. A gente explica tudo, as minhas alunas têm acesso a tudo ali, as planilhas, em que a gente explica o rendimento de receita, então quanto você usa de cada ingrediente para fazer uma receita, quanto que ele rende. Então tudo isso é bastante importante de calcular mesmo pra gente não perder dinheiro. Então eu lembro até que teve um comentário de uma moça falando que só investe dinheiro e não ganha nada. Então a gente foca em achar onde é que tá o problema, por que que você não tá ganhando dinheiro ainda com a confeitaria. A gente chega nesse ponto. Um dos problemas que pode causar isso é querer começar com muitos produtos. Então você faz 50 produtos muito bem, e você quer fazer os 50 para começar a vender. Isso não é uma boa ideia, porque para fazer bons produtos a gente precisa investir em alguns ingredientes. Então o ideal é começar com 2, 3 produtos no seu catálogo até eles venderem bem. Então testar 3 produtos. Aqui eu tenho os 3 produtos que mais vendem na minha confeitaria também. É o bolo de travessa de chocolate, muito popular. Mousse de maracujá, vende muito aqui. E brownie, são os meus 3 produtos que mais vendem. Brownie tradicional. Comecei com eles. Então eu começava com esses 3 e um bolo de cenoura, que era muito popular aqui na minha família. Então, não precisa começar com 20 produtos. Às vezes a gente quer agradar todo mundo, quer fazer um sem lactose, um sem glúten, e a gente acaba não ganhando dinheiro, acaba perdendo dinheiro com isso. Então, começar com pouco, com o básico, com o que você já tem. Então, a gente pode investir pouco, R$30 em ingrediente, a gente já consegue fazer uma receita que traz algum lucro. A gente precisa calcular certinho, a gente explica tudo isso, e a gente não precisa investir muito dinheiro para começar. Isso é um grande erro, na verdade, porque aí a gente chuta o balde, compra tudo que a gente acha que precisa e aí não vende. Então a gente precisa aprender aos pouquinhos as boas receitas, as boas técnicas de venda e aí conseguir ajustar o que a gente faz, bom? Eu vou lendo aqui aos pouquinhos.
Eu faço salgados, vendo bastante, faço às vezes bolos pra fora, mas preciso aprender mais como doces finos. Quero aprender, me chamo Maria José Agolete. Bem-vinda, Maria. A gente ensina vários tipos de doce, tá? Então, desde bolos a brigadeiros, brownie, mousses, a gente tem muitas receitas. Opção de receita não é um problema. E é bastante legal conciliar algo que você já faz. Então, você já vende os salgados e já consegue vender o doce. É muito difícil alguém fazer uma compra de salgados e não querer um docinho. Então, você já tá com a venda ali mais fácil na mão. Você já vende o salgado que a pessoa já te conhece, já compra seus salgados, você consegue oferecer os doces. Nem que no começo você tenha que mandar 1 ou 2 pra pessoa provar. É sempre uma boa técnica. Então, você manda ali um brigadeiro, um doce fino e fala: olha, você compra meus salgados, eu tenho esses docinhos aqui também, que pode ser que você goste. Então, é uma boa opção. Tenho um pouco de conhecimento, mas tenho medo e não sei como oferecer os produtos. Sobre os desafios da confeitaria, vamos lá, a gente vai entrar nesse ponto que você falou. Medo de não conseguir é o principal, assim. Muita gente acha que não tem conhecimento suficiente ou acha que não vai conseguir vender os produtos que você faz. Isso é bastante comum. As minhas alunas falam isso sempre. E o que a gente precisa é começar com receitas básicas, em qualquer tipo de receita. Então, se você vai fazer brigadeiro, uma receita básica de brigadeiro. Se você vai fazer bolos, uma receita básica de bolos. E depois a gente vai aumentando a dificuldade e a complexidade. Começar com uma boa receita que venda bem. Como é que a gente sabe que vende bem? Todo mundo gosta de brigadeiro. É difícil você achar alguém que não goste de alguma versão de brigadeiro. Então, brigadeiro é um bom produto para começar. Bolos, no geral, um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, é muito difícil a pessoa não gostar de nenhuma variação de bolo. Então, a gente escolhe produtos populares. Não saber vender. O que a gente faz com as alunas? A gente ensina métodos simples, que você consegue vender da sua casa, sem precisar sair necessariamente. A gente ensina técnicas de venda também saindo de casa. Você pode vender no seu trabalho atual, você pode vender na porta da escola do seu filho. Dentro da escola, às vezes, a gente tem parcerias com cantinas de escola. Então, você faz um doce com a tabela nutricional certinho, você consegue colocar dentro de escolas. Não saber vender é uma justificativa que eu ouço muito, mas não é uma boa desculpa. Porque isso a gente explica, a gente ensina, a gente pega na mão dos alunos e fala: tá, então qual é a técnica que funciona melhor para você? Vamos ajustar, vamos conversar e vamos resolver. A venda é uma das partes, se não a parte mais importante da sua confeitaria. Então, não adianta você fazer os produtos e não vender. Então, um bom Instagram é importante, uma boa conta de WhatsApp é importante, saber responder aos seus clientes é importante. E tudo isso a gente vai conversando passo a passo com vocês aqui, tá bom? Podem ir mandando as dúvidas que a gente vai falando. Eu tenho dúvidas em forma dos tamanhos pequenos de 14 e 16 centímetros. Não entendi sua pergunta, Maria. Pode explicar melhor, por favor? Não sei precificar. Esse também é um dos desafios que a gente ouve muito. Não saber precificar, não saber calcular custo, não saber calcular quanto você tem que cobrar. Isso é muito importante, porque se a gente não souber fazer isso, a gente cai no que a nossa amiga falou ali de só pôr dinheiro e não ganhar nada. Então, o que a gente faz com as alunas? A gente tem método simples de precificação. A gente ensina você a calcular os ingredientes, quanto que você gastou de cada ingrediente. A gente ensina você a pôr preço no seu ingrediente. No seu produto, sem fazer ele mais barato, porque o seu vizinho vende mais barato. Isso não é necessariamente uma competição de quem vende mais barato. Se você está vendendo desse jeito, você está desvalorizando o seu produto e não vai ganhar dinheiro mesmo. Não é porque meu vizinho vende o brigadeiro a R$2 que eu tenho que vender a R$2. Um brigadeiro pode custar 5, 6 reais. E eu continuo vendendo, mesmo o meu vizinho às vezes vendendo a 2. A gente fala de qualidade, a gente fala de como a gente divulga, e tudo isso é importante. Para precificar, minhas alunas têm um método simples que a gente ensina a precificar, ensina a calcular. A gente tem uma planilha legal que a gente ensina a mexer ali para você saber se você está ganhando dinheiro ou não. Então, tudo isso é importante. A gente explica, a gente pega na mão também e fala: vamos lá, que você tem que ganhar dinheiro. Não adianta você trabalhar e pagar para trabalhar, que é o que a gente quer fugir. Então, às vezes a gente entra na confeitaria para ganhar dinheiro e não pode perder dinheiro, né? Isso não faz nenhum sentido. Vamos ler aqui os comentários. Primeiro você começa e depois você melhora. Exatamente, Nani, exatamente isso.
você começa e depois melhora. Achar que não consegue vender é um clássico. A gente ensina todas as técnicas para você vender de casa, vender do Instagram, vender na rua. A gente conversa com você em todas as etapas para que você consiga vender seus produtos. Só um pouquinho, que aqui tem bastante mensagem, eu quero ler todas, senão eu fico chateada. Vamos lá. Faço bolo para vender, mas tenho dificuldade de precificar. A gente ensina tudo isso, a precificar, como você calcula quanto de cada ingrediente você usa na receita e quanto essa receita rende. Isso tudo é muito importante. Já trabalho com bolo e cookie, mas ainda não decolei, tenho dificuldade para vender. Técnicas de venda, a gente consegue te ensinar várias técnicas de venda, sem sair da sua casa, usando os aplicativos, ou sem usar aplicativo, com representante de rua. Eu tenho representantes de rua hoje. Se na parte de congelamento e descongelamento, a gente pode conversar sobre isso nas aulas, tá? Isso é bastante importante e é bastante delicado. Quando a gente trabalha com alimento, a gente não pode ser imprudente com validade, com qualidade e com contaminação. Então, a gente pode... minha equipe pode me lembrar aqui, mas acho que a gente não tem um módulo específico sobre isso, mas a gente pode adicionar sem problema nenhum. A gente faz até ao vivo com vocês. O medo não pode nos travar. Exatamente, Karina. Se a gente não fizer as coisas porque a gente tem medo, a gente não vai fazer nada. Porque medo todo mundo tem o tempo todo. A gente precisa estudar o que a gente vai fazer, se dedicar naquilo, qualidade, conhecimento e teste. Pode ser que a primeira venda não dê certo, mas a gente ajusta um negocinho ali e aí roda melhor. O importante é estudar, a Karina tá completamente certa. A gente tem que adquirir o conhecimento, acreditar, investir na qualidade dos produtos que a gente tá fazendo e vender produtos bons pra gente vender sempre. Tem um módulo só de vendas, a Nani lembrou bem aqui. O preço tá ligado à qualidade do produto, exatamente. Eu não vendo um brigadeiro a R$2 porque eu pagaria pra trabalhar. Eu uso o melhor leite condensado, o melhor chocolate que eu posso comprar, o melhor... e essa frase é importante, o melhor que eu posso comprar, tá? Não significa que você tem que comprar o chocolate importado que a barra custa R$200 e o leite condensado que 100 ml custa 1.000. Não é isso. O melhor ingrediente que você pode comprar no momento. Se você não pode comprar o leite moça da Nestlé, compra um similar, que seja leite condensado, que tenha qualidade também. E conforme a gente for fazendo, a gente vai aumentando a qualidade dos produtos que a gente compra. Mas nunca fazer com qualquer produto, com qualquer coisa para vender mais barato. A gente vende mais barato, mas vende uma vez só. A gente não fideliza o cliente. Então, às vezes você usa a farinha mais barata, o chocolate mais barato, o soro de leite, sabor leite condensado mais barato, e o seu cliente compra uma vez só e não compra mais. Então, a gente tem que investir na qualidade, o melhor produto que a gente pode comprar no momento. Para fazer bolo de travessa, teria outro sabor que vende bem? Eu faço de coco, que minha família gosta bastante, também de travessa, semelhante àquele bolo gelado de coco, só que de travessa, é um bolo grande. Todo sabor que é popular no momento vende bem, pode ser de leite em pó, de leite ninho, faz bastante sucesso, então os sabores aí a gente consegue variar, o importante é ver o que o seu público gosta. Eu já ia falar isso, não tenha medo, porque essa palavra não pode nem pensar. Tem razão. Faço várias coisas agora, quero aprender doces. Exatamente. O medo trava a gente mesmo, tá? Então, quando eu saí do meu antigo trabalho, eu morri de medo. Eu não sabia o que ia acontecer, não tinha garantia nenhuma. E medo é exatamente o que a Maria falou. A gente não pode ficar mentalizando medo, mas a gente sente medo. O importante é ir um passinho de cada vez, começar devagar e com conhecimento e com cautela. Se puder ter suporte, então melhor ainda. Muita gente reclama que não tem suporte da família, não tem apoio pra fazer. A gente faz questão de ser esse seu apoio, então se você precisar de incentivo, a gente tá aqui pra te incentivar, tá bom? Então, pode dar muito certo se você investir tempo, investir no conhecimento, investir nos melhores ingredientes que você puder comprar. Detalhe, eu não disse equipamentos, eu disse ingredientes. Se você fizer com cuidado e carinho com os melhores ingredientes que você pode comprar, então, lembre-se sempre disso. Não é a receita pro sucesso, tá? Mas tem que ir aos pouquinhos, ajustando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A gente não precisa começar com os 2 pés no peito, a gente tem que começar devagar, acertando, aparando ali as arestas e acertando as coisinhas, tá? Comecei agora, tô vendendo um pouco barato pra as pessoas que eu estou fazendo errado.
Olha, depende. Barato quanto? Barato quanto? Porque eu tenho produtos que me custam R$ 4 pra fazer. Se eu tô vendendo ele a R$ 5, talvez seja muito barato, tá? Muito barato mesmo para as pessoas conhecerem. Então, você pode dar amostras, você pode a pessoa comprar você mandar uma amostrinha junto. O ideal é você não vender muito barato, porque depois, quando você colocar no preço que deveria ser vendido, a pessoa não quer mais pagar, tá? Então, mesmo que o produto seja de boa qualidade, seja muito bom, se você tá vendendo ele hoje a 4 e tá perdendo dinheiro, e amanhã você vende ele a 8, seu cliente vai assustar, tá? Conselho, conselho de quem já passou por isso. Então, se você quer fazer um desconto, faça um desconto no primeiro pedido, por exemplo. A pessoa quer conhecer, então, ó, o primeiro pedido, mas avise. O primeiro pedido tem esse descontinho para você conhecer melhor os produtos, ou, ó, faça o primeiro pedido que eu vou te mandar uma amostra de outro produto que eu faço. O ideal é não vender muito barato, mesmo no começo, mesmo para as pessoas conhecerem, porque elas vão acostumar com o preço que você está vendendo. E depois elas vão achar ruim quando você ajustar esse preço, por exemplo, dobrar o preço. Tá? Então, pode vender um pouquinho mais barato ou fazer um desconto nos primeiros pedidos, mas o ideal é que você esteja pelo menos perto do preço que você quer cobrar. Tá? E que você ganhe dinheiro com isso, mesmo vendendo um pouco mais barato. O Renato falou aqui, acho melhor dar amostras do que vender mais barato. Exatamente, Renato. Agora que eu vi sua mensagem. Eu faço esse bolo gelado de coco já direto na marmitinha. Excelente. Porção individual. Aqui eu faço uma porção família, né, que a gente fala, que dá mais ou menos 20 pedaços. Então ele dá 2 quilos, 2,5 kg de bolo e vende bem, tá? Vende muito bem. Para festas, para eventos, vende muito. O pessoal gosta pela praticidade de um bolo de travessa. Tá, então não precisa se preocupar se o bolo vai virar, vai derreter, ele já tá na travessa, então isso é uma boa opção. A marmitinha também, que é uma porção individual para 2 pessoas. Dani falou, vender é só um obstáculo ser quebrado. Tem técnicas corretas, perfeitamente. Exatamente isso. O barato nem sempre é bom, às vezes você também pode prejudicar o seu produto. Sim, justamente pelo que a gente tá falando, né? Então, às vezes você deixa barato para você conseguir vender mais, digamos assim, só que você desvaloriza seu produto. Então, às vezes a gente acha que barateando ali o pessoal vai preferir comprar o nosso do que o do vizinho, mas não é exatamente assim que funciona. Então, um produto de qualidade, ele vende melhor do que um produto barato. Um exemplo aqui, falando com todas as vezes, todo mundo conhece, os bolos do seu dia não são baratos. Um bolo chega a custar 120, 130 quilos, e mesmo assim as pessoas continuam comprando, porque conhecem o produto, e sabem que não vão se decepcionar com a qualidade, por exemplo. Então, as pessoas continuam comprando, mesmo custando R$ 130 o quilo. É importante a gente valorizar o nosso produto também. Não tô dizendo para você fazer um bolo e vender ele a R$ 130 o quilo de primeira, tá? Mas você pode ajustar um preço que você ganhe dinheiro e que não seja um absurdo de caro para o seu cliente. Tem um meio termo, sempre tem. Tá bom? A gente não precisa lutar com o cliente no começo e em momento nenhum. A gente consegue ajustar um preço que a gente ganhe dinheiro também, tá? Muita gente que não tem apoio desiste de começar, nem tenta. A gente lê muitos depoimentos aqui de alunas e de pessoas que gostariam de ser alunas, dizendo que, eu não tenho apoio, minha família diz que não vai dar certo, eu não tenho amigos que vão comprar meus primeiros produtos. Você precisa começar, mesmo que devagar, para ver os primeiros resultados, tá? Então, por que eu digo isso? Às vezes a gente fica só especulando, não tem apoio, não vai dar certo, e reclamando por todos os cantos e a gente nem tentou. Se eu tô te dizendo que dá para começar com um investimento pequeno, com pouco tempo, e você precisa de conhecimento e um pouco de técnica, acho que tá te sobrando desculpa. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui pra mim, e aí eu vou compartilhar com vocês, a gente às vezes reclama demais, a gente só quer reclamar e não quer solução. Ou a gente reclama demais ao ponto de não enxergar a solução. Às vezes a gente precisa sentar um pouquinho, olhar para o que a gente está fazendo e ver se a gente realmente está tentando. Se a gente está fazendo bons produtos, se a gente está divulgando direitinho, se a gente está tentando vender de várias formas ou da forma que é melhor para a região que você mora. Então, eu tenho aluna de uma cidade do interior do Pará. E o iFood não funciona lá.
mas ela consegue vender na região, ela consegue vender para eventos ali perto. Então, cada pessoa, cada lugar tem uma técnica que funciona melhor. E o nosso trabalho é conversar com cada uma de vocês, com cada uma das minhas alunas e ajustar isso. E dizer, olha, a sua região, o que você tem aí perto? Quem vende aí? O que vende? Como é que a gente ajusta o preço? Quanto que você gasta para fazer uma receita? A gente ajusta tudo isso, para que isso não seja desculpa para você não começar. Também era cheia das desculpas, tá? Se minha mãe estiver assistindo aqui a live, ela pode confirmar. Minha tia, qualquer pessoa. Eu era cheia das desculpinhas. Ah, não vou fazer porque não dá certo. Sair de vender bolo. Não. A sua dia já vende bolo. Pra que eu vou vender bolo? Desculpa, a gente é cheio de desculpa. Sempre. Se a gente quiser arrumar uma desculpa, a gente arruma. Várias. Então, o que a gente já falou, medo, as desculpas são fruto de medo. Então, não tenho tempo, não tenho dinheiro, tenho medo de dar errado, tenho medo de investir dinheiro e não retornar. Se a gente investir um pouco de tempo e o essencial, o básico de dinheiro, a gente consegue um retorno. Mas a gente tem que investir tempo e energia, que é o mais difícil. Então, Karina, eu duro viver reclamando em um trabalho que passamos 8 horas e não gostamos. Levamos no mínimo 2 horas no transporte. Essa era a minha vida. Então, eu tinha um trabalho CLT, eu trabalhava de... Minha mãe dizendo que é verdade, oi mãe, que eu reclamava muito. De segunda a sexta, e eu levava mais de 2 horas para ir, muitas vezes, mais de 2 horas para voltar, e eu passava metade do meu dia no trabalho que eu não me sentia bem e que eu não ganhava o suficiente. E depois que a gente quer mudar mesmo, que a gente investe tempo, investe a cabeça naquilo que a gente quer, a gente dá um jeito. Então, é o clichê de quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Desculpa sempre vai ter, tá bom? Então, se vocês quiserem arrumar uma desculpa, fiquem à vontade, sempre vai ter. Mas dá pra gente começar com pouco, com o que a gente tem, adquirindo conhecimento, escolhendo bem o produto que a gente vai fazer, com cuidado, e investir nas coisas certas. Então, não sair comprando, enchendo a casa de ingrediente, comprando batedeira, forno industrial, nada disso. A gente investe o que a gente tem de tempo, de energia e o básico que a gente precisa de investir de dinheiro. E aí, dali, a gente só cresce. Então, botar a cabeça no lugar e quebrando os medos aos pouquinhos, que dá certo. Garanto que dá certo. Eu vivo da confeitaria hoje. E eu fico muito feliz quando eu vejo minhas alunas conseguindo viver da confeitaria também, ganhar ali um dinheiro extra, ou viver da confeitaria. Isso é muito bom e é prazeroso tanto pra gente quanto pra quem consegue fazer essa virada. E o nosso objetivo aqui é sempre ajudar vocês, conversar com vocês e ver vocês crescendo também. Então, quando eu entro no perfil de uma aluna minha e vejo ali, isso não é referência, mas em alguns momentos acaba sendo. Vejo o número de seguidores crescendo, vejo ela postando as vendas, vejo ela me mandando mensagem dizendo que, consegui vender um bolo, ou o pessoal tá adorando. Ou os meus clientes mesmo, quando eles compram os produtos e falam, nossa, o bolo não durou 5 minutos no evento. Isso é muito legal, tá? Então, a gente gosta de fazer isso, de ver vocês crescendo, tanto quanto vocês gostam de crescer. Então, desculpa sempre vai ter, não se esqueçam disso. O importante é a gente dar os primeiros passos. A única desculpa que podemos fazer melhor é a desculpa para começar. Exatamente. Tem que começar, tem que encarar, tem que dar o primeiro passo. Tem que transformar a vontade de ganhar dinheiro em dinheiro. Às vezes a gente diz que tem vontade, mas não faz nada a respeito. Falar, até papagaio fala. A gente fala, eu quero ganhar mais dinheiro. E o que você está fazendo para isso? Eu quero sair do meu trabalho. E qual alternativa você tem? Que rota você está calculando para mudar? Agora, reclamar, como eu vinha fazendo, reclamar do meu trabalho anterior sem fazer nada a respeito, é muito fácil. Muito fácil. Parece um problema sem solução, mas a gente que não quer ver as soluções possíveis, né? Então, a gente precisa pensar se a tua saída, se você acredita que a tua saída é na confeitaria, seja muito bem-vinda. A gente vai te acolher aqui e vai responder suas perguntas e vai pegar na sua mão e te ajudar a crescer sempre. Se você gosta de acompanhar a confeitaria e não quer viver de confeitaria, mas quer ver os vídeos aqui, seja muito bem-vindo também, sempre bem-vindo. A gente adora conversar com vocês, adora que vocês mandem mensagem no direct aqui, nos posts. É sempre muito legal. Então,
A gente troca muita experiência com vocês. No grupo, tem os grupos de WhatsApp ali, de vez em quando a gente abre o grupo para dúvidas, para perguntas, e é um prazer conversar com vocês. Então, sempre que abrir o grupo, ou sempre que tiver essas lives, mandem perguntas pra gente sobre o que vocês quiserem. Se a gente não conseguir responder na live em específico, a gente anota e responde depois, lembra de vocês. Então, aqui, sobre insegurança, todo mundo tem, tá? Eu também tenho medo. Todo mundo sente medo. Medo é um mecanismo de autodefesa, pra gente não fazer loucura. Então, ter um pouco de medo é bom, tá? É bom mesmo, porque impede a gente de fazer grandes loucuras. E isso é importante. A gente não precisa fazer uma grande loucura pra começar na confeitaria, pra mudar de ramo. A gente precisa pensar, organizar e começar aos pouquinhos. Inseguro a gente fica mesmo, com medo a gente fica mesmo. Com receio de não dar certo, a gente fica mesmo. Tá? Faz parte, eu também sinto. Às vezes, quando eu quero aumentar um projeto, mudar uma direção do que eu tô fazendo, eu fico com medo também. Mas a gente tem que começar a ir com medo mesmo. Porque senão a gente não sai do lugar. Se a gente deixar o medo parar a gente fica no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, infeliz a vida inteira. Sendo que dá pra ser melhor. A confeitaria me deu liberdade não só financeira, mas de tempo com a minha família. Então eu ficava preocupada porque eu saía de casa e tava todo mundo dormindo, muitas vezes chegava e tava todo mundo dormindo de novo. E me deu tempo com a minha família, me deu tempo pra cuidar das coisas do meu apartamento, me deu tempo pra muita coisa. E além de algumas liberdades de organizar minha própria agenda. Hoje eu consigo marcar entregas para dias específicos, consigo organizar melhor minha agenda. Tudo isso a confeitaria me deu, construindo aos pouquinhos. E eu sigo crescendo e vamos crescer junto com vocês. Vera, tô amando seus posts, obrigada. Eu gosto muito de gravar os videozinhos pra vocês. É sempre muito legal. Os posts estáticos também, né? Tem o carrossel lá que vocês conseguem ler. A gente gosta muito de fazer. É sempre muito, muito divertido gravar. E os textos ali são totalmente o que a gente sente, o que a gente quer passar pra vocês. Então nada ali é bobagem, nada ali é só pra encher o Instagram, jamais. Tudo que a gente fala nos vídeos, tudo que eu falo nos vídeos e que o pessoal me ajuda ali a escrever certinho pra ficar bem organizado pra vocês, a gente pensa com muito carinho. Então, que bom que vocês gostam, fico feliz. Estratégia de venda, que não posso vender minhas coisas. Se você diz no seu trabalho, eu acredito, tá? Alguns lugares não permitem, mas a gente consegue, às vezes, no interno, divulgar os produtos, pelo menos. Então, a gente consegue falar para os colegas de trabalho que você faz, que você aceita encomenda, levar um pedacinho ali de amostra, como se fosse algo que você vai comer. Você divide com a pessoa e fala, olha, eu faço isso aqui para aniversário, você não quer testar um produto meu? Então, tem como, tá? Sempre tem como, a gente consegue organizar ali os pontinhos. Medo de começar, todo mundo tem, eu também tenho. Quando eu vou começar um projeto novo, eu morro de medo. Mas a gente vai com medo, vai do jeito que dá e vai ajustando até que o medo vai diminuindo e aí ele some, a gente consegue resolver bem. Então, fiquem tranquilas que o medo faz parte e a gente não para de sentir medo. Os medos vão mudando, vão ficando menores e eles são bons pra gente não fazer loucura. Fala um pouco do seu começo. Olha, meu começo é longo, tá? Mas eu vou falar bem rapidinho. A minha família já teve confeitaria. Então, a confeitaria não é nova pra mim. Eu trabalhei na confeitaria dos meus pais há algum tempo. Meu pai é confeiteiro, então eu aprendi muita coisa com ele. Mas eu sou dentista de formação. Eu me formei em odontologia e eu exerci odontologia. Ainda exerço de vez em quando para atender amigos, algumas coisas assim. Mas eu sou dentista de formação. E a área da odontologia, a odontologia não vinha me fazendo feliz e não vinha me fazendo ganhar dinheiro do jeito que eu gostaria. Além de não ter tempo pra nada, trabalhar demais, ganhar de menos. E eu sempre tive essa paixão pela confeitaria. Eu trabalhava numa equipe de odontologia, saí de lá e decidi investir de vez na confeitaria. Que eu não tinha ideia de se ia dar certo. A loja dos meus pais já tinha fechado há muito tempo. E
Aí eu decidi investir na confeitaria na casa da minha mãe mesmo. Eu fazia bolo de cenoura, fazia... Ainda faço, tá? Mas comecei com bolo de cenoura, com mousse de maracujá, com esse tipo de coisa, aos pouquinhos. Tá? Eu não tinha loja, eu não tinha marca, eu não tinha nada profissional. Comecei da cozinha da minha mãe. Beijo, mãe. Às vezes ainda uso a cozinha dela bastante, que a cozinha dela é grande. Então, comecei aos pouquinhos, com o que tinha, com o que dava. Então, às vezes só tinha o dinheiro para comprar o ingrediente daquela encomenda. Então, eu comprava daquela encomenda, fazia, vendia com com o que eu ganhava, eu separava o que eu ia reinvestir, comprar mais ingredientes e um pouquinho para pagar as contas ali que iam ficando pendentes. Foi aos pouquinhos, aumentando o público, vendendo na escola onde eu fazia aula de música, vendendo para amigos da época da faculdade, vendendo até para o pessoal do antigo trabalho, fui ajustando para a família e uma hora foi engatilhando, foi melhorando, eu consegui criar a minha marca ali com a minha noiva, a gente ajustou certinho. Hoje a gente tá no iFood, a gente tá na Kita, que é um outro aplicativo de entrega aqui novo em São Paulo. A gente pega bastante encomenda de Natal, de Páscoa, o ano inteiro, para aniversário, mas tudo aos pouquinhos. Eu fui a pessoa que saiu da CLT porque estava doente. O formato de trabalho que eu tinha não estava me fazendo bem. Eu estava literalmente doente, precisando de tratamento. E sair daquele trabalho e conseguir uma renda dessa forma que eu faço hoje, com algo que eu sou apaixonada, mudou minha vida. Então, eu não tenho o que dizer, assim, começando aos pouquinhos, vendendo um bolo na semana, depois tinha encomenda pra semana inteira, depois eu não podia mais ir pra escola de música sem levar doce, porque o pessoal ficava enlouquecido. Então, a gente vai ajustando aos pouquinhos. O meu começo é longo, mas ele tá resumido aqui nessa historinha que eu contei pra vocês. Vamos lá. Quero começar 2026 com o fuê direito. Exatamente. Vambora, vamos pra cima. Que aqui você não vai estar sozinha nunca. Se você tiver de dúvida, pode mandar pra gente. Minhas alunas, coitadas, eu pego tanto no pé delas, eu e minha equipe, Karina, o Renato estão aqui. Eu pego tanto no pé delas que se elas não venderem, é porque elas não querem. Quero uma renda extra em 2026 e dando certo até sair do CLT. A gente tem muitas pessoas que têm esse projeto e a gente apoia muito, porque a gente passa receitas e métodos que você consegue aplicar sem precisar sair imediatamente da CLT. Então, meia hora por dia, 1 hora por dia, se você tem mais tempo, 2 horas por dia, e aí a gente consegue ir migrando da CLT para um negócio seu. Então, se é apoio que você precisa, está apoiada. Vendedores de rua, hoje eu tenho representantes de rua que vendem os produtos, eles são comissionados, então eles vendem os produtos e ganham uma porcentagem do valor das vendas. É uma opção também, se você vende em cidade, se você está em uma cidade com bastante comércio, vendedor de rua costuma funcionar bem, tá? Então, vamos lá. De qual cidade você é? Eu sou de São Paulo capital. Minha dificuldade... Vamos ver aqui. Minha dificuldade é a precificação, bicho de 7 cabeças. Se eu te disser que não é, você acredita em mim? Porque a precificação, ela exige um pouquinho de técnica e de conhecimento, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Quando a gente senta com as alunas para falar sobre precificação, todo mundo vem com essa cara, com essa frase de meu Deus, agora vão falar em grego e eu não vou entender nada. Mas a gente simplifica a precificação para que vocês entendam exatamente o que estão fazendo, cada etapa. Então, por que você põe esse valor, como é que a gente calcula um lucro legal para você, como que a gente separa o que a gente vai reinvestir ou o que não é lucro, porque às vezes você gasta 30 para fazer um bolo, vende ele a 70 e você acha que 70 é lucro. Se você tem um curso de 30, 40 é lucro. Bem em linhas gerais, meu pessoal aqui da precificação vai me matar. Mas a gente ensina tudo isso, você enxergar de fato e de maneira simples como você escolhe e determina um preço certo para o seu produto, sem ser um bicho de 7 cabeças, garanto, tá? Eu aprendi precificação também e
Eu também achava um bicho de 7 cabeças, mas depois que você entende que é simples, que você pode organizar de maneira a ser simples, não tem mais volta, que aí você enxerga a precificação em tudo. Você até vai num restaurante e fala, meu Deus, por esse valor que estão vendendo isso aqui, eles não estão ganhando dinheiro. Então, a gente fica perigoso depois que a gente aprende precificação, mas não é um bicho de 7 cabeças, te garanto. Boa noite, eu gostaria de saber se mini vulcão pode dar certo. Pode, cada confeitaria, cada região tem um produto que vende mais ou que vende menos. Pode dar certo, sem problema nenhum. Tem região que vende melhor bolo de pote, tem região que vende melhor pudim, tem região que vende melhor brigadeiro, cocada, depende. Quando a gente viaja lá pra Bahia, pra Salvador, vendem muitos doces à base de fruta. Então tem muita cocada, muito quebra-queixo. E depende da região. Lá é típico, então vende muito. Pode dar certo sim, com certeza. Eu adoro bolo mini vulcão. Se quiser me mandar um, eu vou adorar. Eu gosto de qualquer sabor. Minha dificuldade é sobre medidas. A gente fala sobre medidas também, tá bom? Então, boas receitas, sem precisar gastar muito, sem ingredientes mirabolantes. Ter as medidas certinho é importante pra você também não perder dinheiro. Aprendi que você multiplica por 3, tá certo? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Cada receita exige um tipo de cálculo. A gente não pode só sair multiplicando por 3, porque às vezes vai ficar barato demais, às vezes vai ficar caro demais. Então, não é exatamente assim. A gente calcula, o Renato pode me confirmar, mas a gente tem para as alunas uma planilha certinho que explica tudo. Acho que é, sim. Que explica tudo. O que você tá gastando. Então, até a luz que você usa para fazer o bolo, o gás que você usa e a embalagem, o que você precisa investir em marketing, tudo isso. Você entrega a planilha para as minhas alunas que estão nas turmas, sim. Todas as alunas têm acesso à planilha de precificação. A gente explica a planilha, detalhe por detalhe, e a planilha é sua. Você consegue jogar a sua receita lá e ele calcula para você a sugestão de preço. Então, a gente explica para você saber exatamente o que está sendo feito, por que você está usando aqueles valores, e depois você consegue usar a planilha, o Renato está me confirmando exatamente isso, para as alunas de qualquer turma minha, tem acesso à planilha, que depois de explicado e você entendendo tudo, você consegue usar ela para qualquer receita sua. Tem curso presencial? Por enquanto, não. A gente ainda não faz presencial, justamente porque a gente atende gente do Brasil todo, né? Até de qualquer lugar do mundo, na verdade, se você quiser fazer os cursos, né? A gente abre algumas turmas. E, por enquanto, a gente não faz presencial. Mas se a gente conseguir juntar um grupo de alunas aí que tem interesse, a gente pode organizar sem problema nenhum. Eu adoro dar curso presencial. Eu fui professora de inglês muito tempo. E dar aula presencial é outra coisa. É muito gostoso. E a gente troca muito. Então, é um projeto aí. Vamos ver se a gente tem alunas para isso e a gente organiza sem problema nenhum. O preço não tem só a ver com custos, mas também sobre o valor percebido. Exatamente. O valor percebido tem a ver com a região que você tá. Tem muitas variáveis que quando a gente... Voltei. Que quando a gente sempre explica, fica fácil, tá? Garanto, fica simples. Se tiverem mais dúvidas, mandem aqui pra mim. Se não tiverem, vou esperar mais um pouquinho e vamos conversar. Tô disponível pro que vocês quiserem perguntar. Tô muito animada pra conversar com vocês. Gostei que tá cheio de gente aqui, cheio de gente nova. Pra quem não me segue, me siga aqui no Instagram. A gente posta muita coisa legal, muito conteúdo bom. A gente posta um pouco do meu dia a dia também. Então, tô de mudança agora. Tá um pouco caótico, mas a gente vai mandando pra vocês ali nos stories de vez em quando um trechinho. Então, acompanhem a gente aqui, sigam. E se você não se inscreveu no evento do dia 9, isso é importante. Dia 9 de janeiro, às 8 da noite, eu vou dar uma aula online, gratuita. Você não tem que pagar nada pra entrar. Você tem que se inscrever no link que tá aqui na minha bio. Então, entra no perfil ali. Agora, quando terminar a live, fica à vontade. Se inscreve ali, é gratuito. Tem um questionáriozinho pra você responder. E no dia 8, a gente vai conversar bastante. Eu vou fazer uma receita com vocês. Não deixa a minha equipe saber que eu falei, tá? Vou fazer uma receita, a gente vai conversar e vamos tirar muitas dúvidas também, tá bom? Vamos lá, Bia, se quiser fazer uma live sobre venda, no próximo dia conte comigo. Vai explodir a cabeça da galera. Sim, a Nani, tá aqui, a Ariane,
é a minha responsável de vendas aqui. Ela dá as nossas aulas de vendas. Então a gente pode marcar uma live com ela, se vocês quiserem. Comentem muito aí, pra gente fazer uma live só sobre vendas. E aí a gente fala um pouquinho sobre as técnicas, tenho certeza que vocês vão gostar. Bolo mini vulcão aqui no Rio custa R$8. Qual é o tamanho desse bolo mini vulcão, esse mini bolo vulcão, hein? Porque eu vendo bolos de pote aqui. Claro, eu sou de São Paulo, é outra região, tá? Eu vendo bolos de pote a 14. Depende da região, tá? Não posso te dizer o valor que você tem que vender. Às vezes R$8 é o preço, mas acho que dá pra ajustar. Vamos conversando, tá bom? Tenho dificuldade de fazer precificação, vamos falar muito sobre precificação. Você vai dar live de receita de confeitaria, técnicas. A gente tem lives também, a gente vai, inclusive no evento do dia 9, eu vou estar fazendo uma receita ali com vocês. A gente conversa um pouco sobre receitas, técnicas, sempre. A gente sempre fala tudo aqui. Entrei hoje, primeira vez, tô amando. Que bom, fico feliz. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Eu falo pra caramba, como vocês já perceberam, então mandem mensagens que eu vou lendo tudo. Eu trabalho com bolos de aniversário, meus bolos sempre racham depois de decorados. Poderia falar sobre isso, por favor? Posso. Tem vários motivos para um bolo rachar depois de decorado. Pode ser falta de umidade, pode ser excesso de umidade, pode ser o tipo de massa que você tá fazendo e pode ser a temperatura, tá? Então, esses são os principais... Ou excesso de peso. Esses são os principais fatores para um bolo rachar depois de decorado. A gente tem que avaliar que tipo de receita que você faz, como você decora, pra gente saber exatamente por quê, tá? Gostaria de saber sobre como fazer uma medida para formas diferentes sem perder ingrediente. Isso é importante, isso é muito importante. Varia, as formas têm 3 medidas principais, né? Então, ela tem a largura, o comprimento e a altura. Todos eles são importantes e depende do tipo de bolo que você quer fazer. Então, um bolo mais aerado, um pão de ló, ele fica geralmente mais alto e precisa de formas um pouco mais altas. Um bolo amanteigado, ele fica um pouco mais baixo. Então, depende, a gente pode falar sobre isso sim. Posso organizar um conteúdo só sobre isso. Você vai dar lives de atitude para começar? Claro, a gente conversa sobre o começo. O começo é investir em você, em conhecimento e em bons ingredientes e um pouquinho de tempo. É o que você precisa. Tá sem coragem e insegura? Então a gente tá aqui para te ajudar. Vamos começar aos pouquinhos. A gente quebra a insegurança começando aos poucos. Uma receita por vez, um conhecimento por vez, uma venda por vez, tá? Então, tudo isso ajuda a gente a ir ficando menos insegura. Quando a receita sair bonita do forno, a gente já fica menos insegura. O importante é começar aos pouquinhos, que dá certo, tá bom? Tem jeito pra insegurança também. Eu falo muito, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá brincando? Pode brincar, não tem problema não. Eu não me ofendo com brincadeira, fique à vontade. Tendo problema em achar um público-alvo certo. Já tentei bolinhos baby no comércio local e vendi bem no início. Depois não deu certo. Bolo caseiro grande pra família também não consigo vender. O que é importante pra você nesse caso é Rosemary, é isso? Na verdade, às vezes não é necessariamente acertar só o público-alvo. É a técnica de venda. Por isso é importante o que a Nani estava falando ali. A gente precisa entender, não necessariamente mudar o público. Pode ser também, tá? A gente precisa avaliar certinho. Mas não necessariamente mudar o público, mas mudar a técnica de venda para aquele público. Já tive que fazer isso. Então, eu vender, às vezes, numa região com muito comércio, com representante de rua, às vezes é melhor do que iFood, por incrível que pareça. Então, a gente precisa ajustar ao público que a gente tem. Às vezes, a gente não consegue mudar de público. Então, a gente consegue mudar ali ou fazer um marketing diferente para atingir outro público. Isso também é importante. Dá pra fazer tudo isso. Faça um bolo na forma. Outro bolo não assa direito ou demora muito pra assar. Cada forno funciona de um jeito. A gente tem uma receita específica de bolo de massa que a gente passa para as alunas, que é um pão de ló simples, que é uma boa referência para você testar seu forno. Eu consigo te dizer
com base, fazendo aquela receita, quanto tempo demora e se dá certo no seu forno. Com base naquelas informações a gente consegue dizer, ó, vai demorar mais esse bolo aqui vai demorar menos, essa é a temperatura certa. Então, tudo é questão da receita, da técnica e do forno, tá? Então, a gente pode conversar sobre isso também. Já sou idosa, acho que isso também atrapalha. Sem problema. Problema nenhum. Eu tenho alunas idosas, isso não é um problema. A gente ensina receitas simples e ensina maneiras de vender também simples. Então, geralmente, quem não tem muita familiaridade com o Instagram, consegue vender no WhatsApp ou consegue vender no boca a boca. Sempre tem uma maneira, tá? Então, o que você precisa é de vontade e de energia para começar. Então, precisa saber certinho. Forma alta demora mais para assar. Isso é uma relação que às vezes acontece mesmo. Uma forma mais alta tem mais dificuldade de absorver calor do jeito que a gente precisa pro bolo. Então, a gente precisa avaliar essa forma aí pro tipo de bolo que você tá fazendo. Moro em condomínio e não podemos vender nada e nem usar forno a gás para poder fazer, para vender. Como que posso começar? Segui várias coisas, como eu já disse, mas fiquei perdido em o que fazer. A gente tem receita sem forno. Então, os meus mousses não levam forno, os meus brigadeiros não levam forno. Eu tenho receitas de... Acabei de esquecer o nome. Com morangos e suspiros, merengue, que não leva forno. Então, a gente consegue adaptar para sua realidade, sem problema nenhum. Você não precisa necessariamente ficar assando o bolo no forno do seu apartamento. Isso não é um problema. A gente consegue dizer por que não tá dando certo. Bia, quais quantidades de recheios para cada quilo de bolo? Depende. É difícil dar essa resposta para vocês, porque realmente depende. Uma massa pão de ló é uma massa mais leve, mais aerada. A gente não consegue colocar muito recheio, muito pesado, porque o bolo não aguenta mesmo. Ele quebra, ele racha. Agora, um bolo mais denso, mais amanteigado, se você coloca um recheio muito mole, um mousse, por exemplo, às vezes quando você coloca a camada de cima, mas a gente pode considerar, ó, Melhorou? Tô de volta? Hello? Estão me vendo? Oiê. Me digam aí se estão me vendo e me ouvindo. Voltou? Beleza. Um bolo mais denso, tipo um bolo amanteigado, vou dar uma referência aqui. Geralmente a gente coloca de recheio a mesma altura da massa, tá? É um dos exemplos, não é necessariamente o tipo de... uma proporção exata. Cada tipo de massa, cada tipo de recheio tem uma proporção diferente. Tô gostando das perguntas, hein? Tô entretida aqui. Vamos ver mais algumas. Gosto de inovar. Como posso inovar? Porque onde moro eu tenho muitas vendas de bolos. Queria receitas inovadoras e bem fáceis em todos os sentidos. É possível? Sim, sempre. Sempre. A gente pode conversar sobre o que vende bem na sua região e fazer coisas que lembrem o que é vendido, mas diferente. Então, pra pessoa falar, pô, eu gosto de doces com chocolate, mas eu não queria aquele que vende sempre. Mas a Cristiane faz um que é diferente e que tem chocolate. A gente consegue ajustar sempre. Sempre é possível inovar. Sempre é possível ajustar para sua realidade. E para isso a gente senta e conversa o tempo que for necessário. Também sou idosa, mas preciso muito aprender. Vambora, Vânia. A idade não é problema. A gente sempre tá aqui para isso. Independente da idade. Se quiser aprender, estamos juntas. Sou de Manaus. Tá longe de mim, hein? Socorro. Sou de São Paulo. Tá quente aí? Aqui continua quente. Faço uma receita de pão de ló que já estou acostumado. Ultimamente meu bolo não está crescendo. Será que é porque estou colocando no forno já quente? O forno tem que estar quente mesmo, tá? Então deve ser alguma alteração em algum ingrediente ou proporção. Ou... Bom, não tá crescendo. Geralmente é erro de proporção ou de preparo, tá? Ou tá pondo fermento demais, por exemplo. A gente acha que colocando mais fermento ele vai crescer mais. Às vezes coloca mais fermento e ele não cresce nada.
Então tem que ver ali rever os ingredientes certinho. Tá bom? Quanto tempo estamos aqui? Caraca, vai fazer 1 hora que a gente tá aqui. Eu vou encerrar então, mas a live vai ficar gravada. Eu vou pedir pra minha equipe colocar ali no feed pra vocês. Fortaleza, meu Deus, quanta gente de longe, que legal. Ubatuba, tá chovendo em Ubatuba? Petrópolis, ai, que legal, gente. Caraca, de todo lugar do país. Fico muito feliz. Então sejam muito bem-vindas sempre. É um prazer receber vocês aqui. Eu vou encerrar, porque senão eu vou ficar aqui falando eternamente. Mas sintam-se à vontade para mandar mensagem pra gente, tanto no direct quanto no WhatsApp, se for necessário, tá? Ali nos comentários dos vídeos, no comentário dessa live aqui. Fiquem sempre à vontade. A gente adora conversar com vocês, eu especialmente que falo demais. Se você quer transformar sua vida com a confeitaria, transformar confeitaria e paixão em renda 2026, tô com vocês, me acompanhem aqui, eu também vou acompanhar vocês e vamos embora junto. Então, muito obrigada. Joinville, Castro, no Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu Deus, que legal, gente. Pô, fiquei muito feliz. José de Florianópolis, Cuiabá, Mato Grosso. Vamos fazer um grande encontro de todo lugar do país, do Rio Grande do Sul. Caraca, gente, fiquei muito feliz. Pô, adoro saber de onde vocês são. Itaquera, São Paulo, tá mais perto de mim, viu? Araraquara, interior de São Paulo. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado por terem entrado aqui, por terem conversado comigo. Faremos mais. Vamos conversar mais. E mandem dúvidas, mandem sugestões de tema pra gente conversar. É sempre um prazer conversar com vocês, tá bom? Me sigam aqui no Instagram e se inscrevam no evento do dia 9, que vai vir coisa muito legal pra vocês. E vai ser sempre um prazer conversar com vocês, tá bom? Tchau! Aproveitem a semana. Se a gente não se vir, mas até lá, feliz ano novo pra todas vocês. E vamos nos ver por aí. Quero ver vocês ganhando muito dinheiro com confeitaria. Olha só, Magé, Rio Grande do Sul, Mojimirim, São Paulo, Araruama. Beijo pra todas vocês, pra cidade de vocês. E a gente vai conversar muito mais ainda, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, equipe. Muito obrigada, viu? Vocês são incríveis. Goiás, eita, nós, Ceará. Que legal. Gente, muito obrigada. Vejo vocês na próxima. Tchau.